Graça e paz, meus amados irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, em Salvador, Bahia. É um prazer tê-los conosco novamente na manhã desse domingo, dia 28 de janeiro de 2024. Para você que está acompanhando, nós estamos estudando a conquista de Canaã, é nossa revista Compromisso, com base nos livros de Josué, Juízes e Ruth. Na lição passada, a lição de número 2, nós falamos sobre a conquista, quando o povo recebe de Deus a ordem de conquistar a tão famosa, tão sonhada, tão esperada terra prometida, também chamada Canaã. Isso depois deles terem passado do Egito, cruzado o Mar Vermelho, passado 40 anos no deserto. Agora eles estão diante de Canaã, mas entre Canaã e eles tinham o Rio Jordão. Novamente eles passam o Rio Jordão. E só para relembrar um pouquinho a aula passada, nós vimos que eles chegam à terra prometida, mas a terra estava ocupada. Haviam habitantes, gigantes, grandes homens guerreiros, e eles disseram, não vamos deixá-los facilmente ocupar a terra que já estamos ocupados. Então o povo teve que lutar, e aí começa o livro de Josué a narrar uma série de histórias justamente da conquista dessa terra e o cuidado de Deus para com o povo, as orientações para com o povo, orientações essas que o povo precisava cumprir, seguir para obter êxito na conquista. Uma delas está em Josué 3:5, que nós vimos na aula passada, quando Deus diz assim: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, Deus pede ao povo que o povo passe por um processo de santificação, separação das coisas do mundo, do apego, principalmente as coisas que eles haviam deixado no Egito, a lembrança ainda até da cebola e de tudo que eles viveram no Egito, e eles estavam vivendo um momento muito especial, e para esse momento eles precisavam entrar nesse processo de santificação, que nada mais é que separação, se separar daquilo que não agrada a Deus e viver uma vida consagrada a Deus. Então Deus queria e tinha vitórias para o povo, mediante lutas, mas para isso o povo também precisava ter a sua participação, e a sua participação era justamente essa: se santificar. E isso cabe ainda hoje no contexto que vimos, né? É necessário essa compreensão, esse entendimento de enquanto crentes estamos no mundo, o próprio Jesus disse, mas nós não somos do mundo, estamos aqui, como alguém já disse, somos peregrinos, não podemos nos emaranhar, nem nos apegar às coisas daqui, principalmente o pecado que nos mancha, nos escraviza, nos afasta de Deus. Então o povo tinha essa orientação, Deus daria a eles vitória, mas eles precisavam também ter a sua participação, e nada mais do que se separar integralmente, viver para Deus. E a história vai avançando, quando hoje na nossa lição teremos duas lições bem reduzidas, bem simplificadas. É a nossa terceira lição, o título dela: Derrotados por causa do pecado. É uma história bastante conhecida, todo mundo conhece a história de Acã, o que Acã fez e as consequências pelo ato de Acã. Pois bem, só lembrando um pouquinho ainda nesse contexto, nesse período, o povo invade e saqueia Jericó. Lembro
Deus manda que o povo dê 7 voltas em torno da cidade de Jericó, não usasse de força física. Na 7ª volta, o povo daria um grito, um bramido. Foi suficiente para as muralhas caírem. Isso é uma outra lição, uma excelente lição. Mas só para situar o irmão. E quando uma cidade ela era ocupada, destruída, invadida, saqueada, era comum que o povo, os guerreiros que invadiram, que saqueavam, fizessem como que fosse uma limpa. Pegasse tudo de importante, de ouro, tesouro, tudo que fosse importante, e levasse consigo. E era uma prática comum nas guerras. E Israel procede dessa forma. Mas Deus também orienta o povo com relação a essa prática. E é por conta disso que nós vamos ter o desdobramento com Acã sendo personagem. Mas se você olhar bem, queria que você acompanhe no capítulo 6 do livro de Josué, quando Jericó é saqueada, diz assim no versículo 15: no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros de quem enviamos. Tão somente, atente para o versículo 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda a prata e todo o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então aqui nós temos uma ordem. A ordem era para que apenas esses objetos de ouro, de prata, esses utensílios de valor, fossem levados para o tesouro. Não era para ser propriedade particular de ninguém. Além disso, também havia uma proibição de que objetos considerados amaldiçoados, eu tentei pesquisar para ver quais eram esses objetos. Eu pensei, não encontrei de imediato a resposta, mas eu penso que são coisas ligadas provavelmente aos ídolos pagãos, já que eles invadem Jericó, provavelmente havia uns templos e coisas dedicadas a esses ídolos, objetos. Então eu penso que esses objetos eram considerados amaldiçoados e não poderiam fazer parte, né, daquilo que iria compor todo o tesouro futuramente do templo. E a ordem era essa, que não pegasse. Quando nós temos aqui então na nossa lição de número 3, o que acontece é que essa ordem foi dada para o povo, e um homem chamado Acã, agora no capítulo 7, no versículo de 1 a 12, os irmãos vão ler pacientemente em casa, Deus dá ordem para que ninguém pegasse. E acontece que no versículo 6, de 16 a 19, diz assim: e sucedeu que na 7ª vez, quando o sacerdote tocava as trombetas, já li isso, né? Então somente guardava das coisas condenadas. Mas o que é que aconteceu? O versículo 7 vai nos informar que um problema de um homem, por conta novamente de um homem, o povo peca e sofre as consequências pela desobediência desse homem. Diz o texto: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu achei interessante aqui, quando no versículo 7 nós temos a palavra prevaricaram no plural.
Mas quando nós lemos o texto, parece que a ação foi apenas de um homem. Foi um homem chamado Acã, pelo menos aqui. Ele é o sujeito desse episódio. Ele peca porque ele não obedece à ordem. Então ele toma esses objetos e, consequentemente, por conta dessa sua desobediência, todo o povo vai sofrer. É uma lição muito importante para as nossas vidas. Primeira lição que nós extraímos, o tempo é curto, é que temos e devemos obedecer a Deus a qualquer custo. A desobediência tem um preço muito alto. Já vimos isso, haja vista, lembrarmos do primeiro casal, e Acã, que ele desobedece a Deus. Eu não sei se ele estava querendo testar, ou ele achava que não aconteceria. Eu sei que o texto diz que o povo, a ação foi de um, mas agora todo o povo paga pela consequência do pecado de um. Isso é interessante porque muitas vezes nós, por conta de um erro, de um deslize, de um vacilo, algumas pessoas pagam o preço juntamente conosco. Então precisamos entender que não é simplesmente, eu peco e é problema meu, não. Existem consequências éticas, morais e espirituais para todo tipo de pecado. E esse pecado muitas vezes ele é extensivo, como no exemplo aqui. E muitas vezes nós estamos hoje vivendo situações parecidas, guardando as devidas proporções, justamente por conta de um ato de desobediência. E essa desobediência, ela gera consequências terríveis, envolvendo pessoas, envolvendo grupos, envolvendo igrejas. Às vezes é um pecado da língua. Quantas igrejas, quantos ministérios, quantas pessoas são destruídas por conta de um pecado da maledicência, uma palavra que é dita, e aquilo ganha força e é como um fogo numa floresta. A segunda coisa é que não podemos, é proibido ser santo, é estar diariamente no processo de santificação. Não podemos nos envolver com o mundo, porque o mundo nos mancha, nos suja, e Deus nos quer limpos, santos, separados. Então Deus não quis que o povo pegasse nada daquilo que gerasse, que trouxesse maldição. E Acã desobedece a Deus. Isso é importante porque hoje nós às vezes queremos viver e fazemos muitas vezes concessões e abrimos espaços e dizemos às vezes o que é que tem, que mal há, um problema. Não. Precisamos hoje entender que assim como o povo de Deus foi chamado para viver em santidade, nós também hoje somos chamados, desafiados no dia a dia a vivermos uma vida que agrade a Deus. Isso é um exercício diário, irmãos. Vivemos hoje num mundo cada vez mais secular e a igreja caminhando também para o secularismo. Quantos irmãos nossos são seduzidos pelo mundo? Às vezes um talento que Deus deu, um dom que Deus deu para servi-lo, para uso na obra do Senhor, ele muitas vezes envaidecido com as coisas do mundo, cedendo aos elogios, ele troca muitas vezes a presença de Deus, o prazer de estar na casa de Deus, pela glória do mundo, e o fim é triste. Então são lições que nós tiramos para o nosso dia a dia. Então não podemos viver como, nem fazer como Acã, esconder, abrigar o pecado, nos envolver com coisas, objetos, pessoas que não trazem, que não são bênçãos para a nossa vida. Essa é a primeira parte da nossa lição. A segunda parte da nossa lição, na verdade a nossa segunda lição, o título é A Ocupação da Terra, é a nossa quarta lição. O texto está lá em Josué, vamos dar um salto agora, do capítulo 7 para o capítulo 14 de Josué. No capítulo 14, diz assim: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num,
e os cabeças dos pais da tribo dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Vou ler o 3, porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além de Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre os irmãos. Aqui nós temos a ocupação da terra. Lembra que eram 12 as tribos, nem todas as tribos receberam herança. Por exemplo, a tribo de Levi, a herança era o sacerdócio, servir a Deus como sacerdotes, e essas terras elas foram divididas em 12 tribos, quando eles ocupam a terra de Canaã. Então, para que isso acontecesse, para que essa ocupação acontecesse, foram muitas as lutas e muitas as guerras e as batalhas para eles ocuparem. Lembrando que Josué já estava bem velho, ele vai morrer com a idade de 110 anos, ele já estava bem velho, podemos dizer no seu final, no final de ministério, mas ainda assim, Deus ainda dá a ele muitas oportunidades para conquistar, e havia resistência ainda por parte de alguns povos que não se retiraram, não saíram da terra, a exemplo dos filisteus e dos jesureus. Essa terra, inclusive, perdura até hoje, a ocupação da Palestina. A Palestina era a terra dos filisteus, então eles tiveram um período de muita luta, muita dificuldade para ocupar a terra. Então, o que nós aprendemos é que Deus, ele, durante a caminhada, já quando o povo se instala, ele começa então agora a dar ao povo aquilo que havia prometido. Deus é um Deus de promessa. Ele prometeu dar terra ao povo. O povo então agora precisava descansar. Então o povo recebe as terras, são divididas por tribo, as tribos de Judá, de Caleb, de Manassés, de Efraim, todas as tribos, Benjamim, todos eles recebem a sua porção, todos eles recebem a sua herança. Isso é interessante porque assim é Deus conosco. Ele distribui para cada um de nós aquilo que ele julga ser a nossa herança. Todos nós recebemos da parte do Senhor no dia a dia bênçãos que ele nos dá bondosamente e gratuitamente, fruto do seu amor e da sua fidelidade. Então o que nós aprendemos é que para conquistar a terra é preciso novamente uma coisa que vai aparecer aqui no capítulo 7 de Josué. Olha que coisa interessante, que versículo novamente interessante. Capítulo 7, 13. No capítulo 7, 13 diz: dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos, porque para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel. Novamente nesse versículo, vimos isso no capítulo 3, novamente no versículo 7, quando o povo está nesse processo de conquistar, de tomar posse, Deus está pedindo ao povo novamente que eles passassem por um processo de santificação. Isso é importante novamente trazer para os dias atuais. Queremos de Deus as suas promessas, queremos de Deus as suas bênçãos, queremos de Deus um pouco da terra, ou seja, o melhor de Deus, mas não podemos esquecer que para que isso aconteça, precisamos também fazer a nossa parte. E a nossa parte é justamente esse processo de separação, esse processo de santificação, para podermos ocupar o nosso espaço.
Pois bem, o que seria hoje a nossa terra? Qual é a terra que precisamos habitar? Queridos, fazendo uma aplicação para os nossos dias, temos muitas terras a serem conquistadas. A primeira terra é a terra pessoal. Eu chamo de autoconquista. É você conseguir identificar, lutar e vencer os inimigos que ocupam a sua terra. E essa primeira terra é você. Quantos desafios nós temos no dia a dia? Quantas lutas nós travamos? Quantos gigantes temos que enfrentar? Quantas pessoas? E se falar na nossa luta contra as forças malignas, que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a sangue, nem contra a carne. Quantas coisas precisamos vencer para conquistar o nosso eu, a nossa terra, o lugar onde Deus habita, ou o lugar onde Deus quer habitar e está por vezes ocupado. Precisamos expulsar esses maus habitantes, esses visitantes indesejáveis que habitam em nós. Essa é a primeira lição que podemos extrair para as nossas vidas. A segunda terra, aí já não é uma terra interna, já é a externa. Eu digo que é a nossa família. Queridos irmãos, não há terra mais difícil, além da nossa terra, do nosso eu, do que a nossa família. Um local onde diariamente travamos lutas, gigantes que se levantam, por vezes aparentemente invencíveis. Mas nós temos que superar esses gigantes com a ajuda de Deus. É por isso que Ele quer e Ele pede que nós entremos no processo de santificação. Então, as lutas que nós travamos, as batalhas que enfrentamos no nosso lar, elas são vencidas no dia a dia, quando nós nos submetemos às ordens, às orientações de Deus. Todas as orientações. No nosso lar nós conseguimos êxito, conseguimos vitória no dia a dia. Você pode estar pensando nas lutas que você está enfrentando. Eu também, todos nós temos as nossas lutas, os nossos grandes gigantes. Mas quando nós estamos de joelho orando, nós somos gigantes. Quando nós estamos lendo, meditando, vivendo a palavra, nós nos tornamos gigantes. Quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos seu nome santo, nós nos tornamos gigantes. E sendo gigantes, com a ajuda de Deus, conseguimos vencer esse obstáculo que é a nossa família, os problemas que nós enfrentamos. E por último, falando em gigantes, em desafios, essa outra terra é o mundo. O mundo, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. Queridos, se para vencer a terra interna, a sua terra pessoal, você precisa ser um gigante. Para vencer os desafios da família, você precisa também ser um gigante. No dia a dia, irmãos, no mundo em que vivemos, cada vez mais distante, essa é a palavra, distante de Deus. Parece que o homem está cada vez mais descendo ladeira abaixo, entrando por um precipício, caindo no precipício. Há um distanciamento muito grande hoje do homem de Deus. O homem não tem de forma alguma dado ouvido a Deus. E o grau de maldade, a malignidade tem crescido, irmãos, assombrosamente. No dia a dia nós ouvimos coisas. E esse é o mundo, essa é a terceira terra que temos que enfrentar, cheia também de gigantes. E temos que ser maiores que eles, que esses gigantes.
que se apresentam todo dia para nos destruir a nossa casa, a nossa família, os nossos valores, aquilo que nós construímos com base na palavra do Senhor. Então, queridos, são esses os desafios para a conquista da terra. O Senhor nos promete vitória, como nós cantamos na música no ano passado, temos por lutas passadas, umas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Então nós vamos caminhando, cada um consciente do seu papel, de que na mão do Senhor nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. E assim como Jesus venceu, nós também seremos vencedores. Assim como Ele conquistou, nós também conquistaremos. O meu desejo, a minha oração é que vocês, iniciando esse ano, seja um ano de conquistas pessoais, pequenas conquistas, como eu falei na hora anterior, mas também de grandes conquistas. Lutas virão, não temos como fugir, mas precisamos de força. E a força nós temos, porque ela vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. Queridos irmãos, vamos em frente nesse novo ano, nessa escola bíblica dominical, aprendendo mais do Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe seu lar, sua família, seu casamento e os seus filhos. Em nome de Jesus, amém.